Neste vídeo vamos criar um algoritmo que lê um número e escreve se esse número se trata de um número primo ou não primo. O número 4, o número 6, o número 8, o número 9 e o número 10. Vamos estudar aqui os dois casos para perceber o que é que os caracteriza. No caso dos números primos, porque é que um número é primo? Porque é que 2 é primo? 3, 5, 7 e 11. Qualquer um destes números não encontra entre o próprio número e a unidade um número que seja capaz de o dividir e dar resto zero. Por exemplo, se nós dividirmos 4 por 2, nós temos o resto 0. Se dividirmos 6 por 2, nós temos 3 vezes 2, 6, o resto é 0. Se dividirmos 8 por 2, nós temos o 4 no quociente, 4 vezes 2, 8, o resto é 0. Se nós dividirmos o 9 por 2, não temos resto 0. Mas se dividirmos o 9 por 3, já temos um resto 0. Se dividirmos o 10 por 2, temos o valor 5 e o resto é 0. No caso dos números primos, por exemplo, não há nenhum número entre o 2 e o 5 que seja capaz de dividir. Se eu dividir 5 por 2, ou por 3, por 4, só mesmo quando divido 5 por 5 é que eu esgotei o valor máximo e então confirmo que o número 5 se trata do número primo. Então podemos definir como um número primo dizendo que o número é primo quando não se encontra nenhum número entre a unidade e o próprio número que seja capaz de o dividir dando o resto zero. Portanto, não existe nenhum número entre a unidade e o próprio número que quando em divisão resulte num resto zero. Portanto, esta é a definição de número primo. Agora precisamos de traçar aqui o algoritmo e fazermos os testes para verificar se algum destes números ou qualquer um destes números que nós vamos lançar aqui nos vai dar o resultado de número primo ou não primo. Ora, então vamos começar por definir as variáveis que nós vamos necessitar. Como há uma variável que nós vamos pedir ao nosso utilizador para escrever, escreva um número inteiro maior do que 1, dois pontos, leia o número. Portanto, se mandamos ler um número, temos que criar uma variável do tipo inteiro. Depois, vamos precisar de fazer criar aqui uma condição. A condição é, enquanto nós não encontrarmos um resto igual a zero, portanto, enquanto o resto não for igual a zero, portanto, não for é diferente, não é? Enquanto o resto for diferente de zero, vai fazer aqui as nossas instruções, e depois vai dizer que nós vamos fechar o enquanto, o fim do enquanto. Okay? Nós vamos andar aqui à procura de um valor de um resto igual a zero. Portanto, enquanto o resto for diferente de zero, ele vai ter que fazer, e vai ter que fazer o quê? Portanto, para que este resto seja diferente de zero, vai ser necessário eu garantir que na primeira iteração o resto vai ter um valor negativo, então eu vou colocar o valor menos 1. Assim consigo garantir que o resto é diferente de zero e vou passar ao meu bloco de instruções. Nas minhas instruções eu vou pedir para o meu programa me guardar no resto o resto da divisão entre o valor que vai ser lido
e uma variável i que começará com o valor 2. Portanto, eu vou colocar aqui o i a valer 1. 1 dividido por 1, dividido por 1, aqui, e vamos colocar aqui a valer 2. Okay. Depois de ter feito o cálculo, eu vou adicionar ao i, vou adicionar o valor que ele tinha, mais 1. Portanto, vamos dar aqui um autoformate. Temos então aqui o nosso laço. Enquanto o resto for diferente de 0, vai somando. Podemos já fazer aqui um teste muito simples. Por exemplo, imaginem que o número lido era o número 2. O resto é o valor menos 1. Portanto, enquanto o resto for diferente de 0, é verdade, vai fazer esta iteração. Vai colocar no resto o resto da divisão de 2 por 2. O resto da divisão de 2 por 2 dá 0. Entretanto, o i passou a valer 3. Mas quando regressa aqui ao laço, o resto já não é diferente de 0, então ele vai sair do nosso laço. Vamos fazer só a experiência para o 3. Imaginem que o número n valia 3, o resto da divisão é menos 1, o resto da divisão entre 3 e 2 dá valor 1, o i agora vale 3, o resto da divisão, como era 1, é diferente de 0, agora temos o resto a valer 3, portanto o resto da divisão de 3 por 3, que vai dar 0, e agora sai do laço. Vamos passar à próxima condição, que é a condição em que vai verificar se o n é igual ao i. Se o n for igual ao i, então escreva o número é primo, se não, escreva n não é primo. Fim do se. Vamos dar o autoformate. Temos o fim do algoritmo e, em princípio, temos o nosso programa pronto. Falta-nos só aqui definir mais duas variáveis, o resto e o i. Ok, vamos autoformate, run, executar, rodar o algoritmo. Escreva um número inteiro maior que 1, eu vou colocar 2. Temos já aqui um problema no resto, quando o valor está com menos 1. Encontrou o seguinte problema, a variável r não foi encontrada. Pois não é resto, é r. Sempre assim, sempre de erro em erro até chegarmos à solução. Portanto, vamos então simular o valor 2. 2 não é primo, o que é mentira, 2 é primo. Já agora vamos testar o 3. E vamos colocar aqui o 3. 3 não é primo, ele está-me a dizer que não é primo. Vamos fazer com o 4 e já vamos testar. 4 não é primo. Portanto, está-me a escrever sempre dizendo que o valor não é primo. Isto porquê? Porque a instrução, e compreendemos porquê, porque o valor i está a ser sempre incrementado depois desta instrução e ele tem que ser incrementado antes para não atualizar o i indevidamente. Portanto, vamos cortar aqui, vamos tirar daqui as instruções e agora sim, isto já vai ficar bem. Temos só que dizer que o nosso i não começa com o valor 2, mas começa com o valor 1. Autoincremento, aqui, tá? Vamos lá então, rodar o algoritmo, escreva o número 2, 2 é primo, vamos sair, mais 1, rodar o algoritmo 3, 3 é primo, está correto, vamos colocar o 5, 5 é primo, 7, e vamos parar por aqui, 7 é primo, e agora vamos aos não primos, rodar o algoritmo, 4, 4 não é primo, ok, novamente, rodar o algoritmo, o 6, 6 não é primo. Pronto. E assim criamos um pequeno programa que consegue identificar
se um número é ou não primo. E agora vamos transformar este programa numa função. Portanto, nós temos uma função, ou queremos criar uma função primo. Vamos cortar tudo o que está aqui, assim, Ctrl X, ok? Aqui é que vamos colocar o início, e aqui vamos escreva primo, e primo é o nome da nossa função. Portanto, escreva primo, certo? Aqui. Agora vamos criar uma função, função primo, vai devolver um caractere. E agora vamos fechar a função, fim da função, assim. Pronto, e agora, aqui dentro, vamos colocar o texto, código que tínhamos. Okay? Muito bem, fim aqui, vamos corrigir, fim da função, e melhorou. Quando o primo for chamado, vai dizer ao utilizador para escrever, lê, enquanto, e tudo, faz aqui esta parte toda. E agora, em vez de escrever, já sabemos, o que ele tem que fazer é retornar. Retorne, e agora retorne n, tira daqui a vírgula, mais é primo. Assim, se não, retorne n, mais não é primo. Okay. Temos agora aquele problema que já vimos num exercício anterior, que é o tipo de dados. Portanto, este n está a ser tratado como um tipo de dado inteiro, e na realidade ele vai ter que ser tratado como um caractere. Portanto, ele vai ter que ser tratado como um caractere aqui, neste espaço. Se o n for igual a i, então aqui eu vou dizer que quero uma variável nova, que é a variável m, e na variável m eu vou passar de num para caractere o valor n. E faço o mesmo aqui para o retorno. Okay? E agora, em vez de escrever n, eu escrevo m. Portanto, se não estão a perceber aqui o que eu estou a fazer, eu explico novamente. Estamos a tratar de um valor n que estava declarado como inteiro. Quando eu retorno um caractere, eu iria ter um erro, por isso eu tenho que definir aqui o meu m como um tipo de caractere. E agora vamos testar o nosso algoritmo para ver se ele funciona como nós pretendemos. Rodar algoritmo, escreva um número inteiro maior que 1, eu vou colocar o 2. 2 é primo. Executar 3. 3 é primo. Executar 4. 4 não é primo. Executar 6. 6 não é primo.